E aí, pessoal? Bora mergulhar fundo no relatório mais recente do GAE11. A ideia aqui é a gente ir além do óbvio, para tentar entender o que os números e as palavras da gestão estão dizendo sobre o futuro desse fundo. Já vou começar com o ponto mais importante de todos. O GR11 não é mais o mesmo fundo de 6 meses atrás. Ele mudou, e muito. E por isso, se a gente analisar com a mesma régua de antes, a chance de chegar numa conclusão errada é gigante. Vamos entender o porquê disso agora. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, entender essa fase de transição. Depois, a gente olha de onde está vindo o dinheiro hoje. Aí, claro, colocamos uma lupa nos dividendos. E para fechar, a gente pesa o risco contra a oportunidade. Ok, vamos lá. Essa primeira parte é a chave para entender todo o resto, então presta bastante atenção. O GARE11 está literalmente no meio de uma transformação. E a grande sacada é essa aqui. O fundo ainda não está rodando com 100% da sua capacidade. Pensa num carro super potente que ainda está andando na segunda marcha. É mais ou menos isso. O dinheiro que ele captou na última emissão ainda não virou tijolo, ainda não virou aluguel. E as provas dessa mudança estão todas no relatório, bem claras. O portfólio está crescendo, já tem ativo novo, como o de Confins e o da MRV, que começaram a pingar receita na conta, e a própria gestão já avisou que o resto das compras está na reta final, ou seja, a coisa está acontecendo agora, em tempo real. E isso nos leva direto para esse ponto. Como o dinheiro ainda não foi todo para comprar imóvel, uma parte bem relevante dele está parada. Quer dizer, parada não, né? Está aplicada em investimentos financeiros. É como se fosse uma sala de espera, uma ponte, até o dinheiro chegar no seu destino final, que são os imóveis. Beleza, entendido isso, vamos para a segunda parte. Como é que essa história toda se reflete nos números? De onde, afinal, está vindo o resultado do GARE11 hoje? Olha só esse gráfico. Fica muito nítido o efeito dos novos ativos entrando. Repara no salto que a receita deu de dezembro para cá. Isso já é um gostinho do que o novo GARE11 pode ser. Mas é aqui que mora o detalhe que muita gente deixa passar. Se a gente abrir a receita do último mês, olha isso. 35% dela não veio de aluguel. Veio do resultado financeiro, ou seja, daquele caixa que está aplicado. Só 65% é que veio da operação principal do fundo. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Esse resultado que a gente está vendo, ele é sustentável? Ou é só uma foto desse momento de transição, algo que vai acabar em breve? E para a gente ter uma noção do tamanho desse caixa, estamos falando de mais de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro em caixa e aplicações financeiras. E esse caixa todo cria um dilema. Por um lado, é segurança pura. O fundo tem o que a gente chama de alavancagem negativa. Na prática, ele tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Fantástico. Mas, por outro lado, tem o custo de oportunidade. É um dinheirão que ainda não está trabalhando na sua capacidade máxima, que seria gerando renda de aluguel. Bom, vamos para o assunto que no fim do dia mais interessa para todo mundo. Dividendos. O que dá para esperar dos pagamentos do GARE11? O número atual, sem dúvida, enche os olhos. Se a gente anualizar o último pagamento, o dividend yield está batendo na casa dos 11,6%. É um rendimento bem atrativo. No último mês, o valor que caiu na conta foi de 0,083 por cota. É um patamar bem robusto e que chama a atenção no mercado de fundos imobiliários. E para dar um pouco mais de tranquilidade, a própria gestão cravou no relatório que vai manter o guidance, a previsão de rendimentos, para 2026 nessa faixa aí, entre 8 e 9 centavos. Isso dá uma certa previsibilidade para o curto prazo. A grande questão, no entanto, é o que vem depois. Quando todo aquele bilhão em caixa finalmente virar imóvel, aquele resultado financeiro temporário vai sumir. A pergunta que fica no ar é: será que a renda dos novos aluguéis vai ser suficiente para manter esse nível de dividendo? E essa dúvida nos joga direto para a nossa última parte. Vamos botar tudo isso numa balança e pesar o que é risco e o que é oportunidade para quem pensa em investir no GARE11 hoje. Um ponto que sempre gera debate é a situação do Pão de Açúcar, que é um inquilino importante e está em recuperação judicial. Sim, isso é um ponto de atenção, não dá para negar, mas é preciso colocar em contexto. O relatório mostra que 95% dos contratos do fundo são atípicos. Isso, na prática, significa mais segurança jurídica, com multas pesadas e prazos bem longos. Então, resumindo os principais riscos do momento, a gente tem: primeiro, o risco de execução. A gestão precisa ser muito competente para investir bem esse caixa todo. Segundo, o risco da transição, porque o resultado de hoje, como a gente viu, não é o de amanhã.
E terceiro, a concentração em alguns poucos e grandes inquilinos. Agora, do outro lado da balança, a gente tem a oportunidade, e ela aparece nesse número aqui. O P sobre VP de 0,91. O que isso quer dizer? Que na bolsa, o fundo está sendo vendido com desconto, mais barato do que o seu valor patrimonial. E aqui a gente vê a balança de forma bem clara. De um lado, as incertezas, a fase de execução, o resultado que vai mudar, a concentração. Do outro, as possíveis recompensas, a chance de comprar com desconto, um dividendo atual bem gordo e todo o potencial de crescimento do portfólio. É a clássica equação de risco e retorno na nossa frente. E no fim, a pergunta que fica para cada um responder é essa. Esse desconto que o mercado está dando hoje é uma baita oportunidade de comprar um ativo com potencial ou ele é simplesmente o preço justo a se pagar por todos esses riscos que a gente acabou de listar? E agora eu quero ver a sua opinião. Você já tem Gary 11 na carteira e está confiante nessa transição? Ou está do lado de fora, só observando e esperando o cenário ficar mais claro? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E claro, se essa análise te ajudou a pensar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.